Como sabemos, o Dr. Hiruruki menciona ao Chopper a existência de um cogumelo capaz de curar qualquer doença. No entanto, o cogumelo específico que Chopper encontrou acabou sendo venenoso. Ao descobrir isso, Hiruruki decidiu comê-lo de propósito, tanto para impedir que Chopper fosse envenenado, quanto para demonstrar sua confiança de que ele se tornaria um grande médico no futuro. Mas afinal, qual é a verdadeira história por trás desse cogumelo? Ele realmente existe? Quais segredos ele esconde? Nesse vídeo vamos tentar responder a essas dúvidas interessantes por trás dos mistérios que podem estar ocultos na ilha de Drum, envolvendo o cogumelo milagroso e a ligação direta de Chopper com tudo isso. Afinal, é graças a esse mistério que Chopper pode acabar revelando algo surpreendente, algo capaz de explodir nossas mentes. Vamos lá! Fala galera, beleza? Eu sou Bruno Guimarães e antes da gente continuar, já deixa aquele like maroto e se inscreva no canal com o sininho ativado. Feito isso, vamos lá! A primeira coisa que preciso destacar é que, diante de tudo isso, muitos fãs passaram a teorizar que Chopper possa ser, na verdade, o antigo deus da floresta. Mas de onde surgiu essa teoria? Bom, como sabemos, os textos Harley mencionam a existência de uma entidade conhecida como Deus da Floresta. Em determinado momento, é dito que essa entidade teria enviado seus demônios ao mundo, algo que muitos interpretam como uma possível referência ao surgimento das Akumas no Mi no início do chamado Segundo Mundo. Ainda assim, isso é praticamente tudo o que sabemos sobre essa figura, além de outro detalhe importante. O Deus da Floresta parece ter sido responsável por dar uma nova forma de vida ao mundo após o grande conflito entre o Deus do Sol e o Deus da Terra, que teria marcado o fim do Primeiro Mundo. Nesse contexto, a ideia de associar Chopper ao Deus da Floresta não é recente. Ela começou a ganhar força justamente depois que essas divindades antigas passaram a ser tratadas como parte oficial da mitologia de One Piece. Outro ponto que reforça essa teoria é o fato de que, apesar de Chopper ter consumido uma fruta do diabo do tipo humano, ele nunca apresentou uma transformação totalmente humana, o que levanta dúvidas e abre espaço para interpretações mais profundas sobre sua verdadeira natureza. Em sua forma de besta completa, que teoricamente deveria ser mais próxima de um humano pleno, Chopper ainda apresenta traços que o afastam dessa aparência. E o mais curioso é que, ao se aprofundar nos poderes da sua fruta e assumir a forma de monstro, ele se torna ainda menos humano. Ou seja, quanto mais ele explora os poderes de sua fruta do tipo humano, menos humano ele parece, o que no mínimo é estranho. Como já vimos, existem várias versões da Hito Hito no Mi, a fruta do humano. Temos a Hito Hito no Mi base, que é a de Chopper, responsável por lhe conceder inteligência humana, capacidade de falar e a habilidade de assumir formas híbridas entre rena e humano. Também existe a mais famosa no momento, Hito Hito no Mi modelo Nika, a fruta de Luffy, que basicamente trata-se de uma zoan mitológica que permite ao usuário se tornar a encarnação do deus Sol Nika, concedendo um corpo de borracha e uma liberdade praticamente absoluta em sua forma de despertar. O governo mundial, inclusive, escondeu sua verdadeira natureza ao renomeá-la como Gomu Gomu no Mi. Temos ainda a Hito Hito no Mi modelo Daibutsu, a fruta de Sengoku, que permite ao usuário se transformar em um gigantesco Buda dourado, capaz de liberar poderosas ondas de choque. Além disso, há a Hito Hito no Mi modelo Oniudo, associada a Onimaru, que concede a habilidade de se transformar em um yokai monge gigante. Mas quando falamos especificamente da fruta base de Chopper, é aqui que entra o mistério do chamado cogumelo milagroso da ilha de Drum. Existe a teoria de que esse cogumelo poderia, na verdade, estar diretamente ligado à origem ou à verdadeira natureza da fruta de Chopper. Isso, inclusive, levanta a possibilidade de que Barba Negra tenha ido à ilha inicialmente por causa desse segredo. Se conectarmos todos esses pontos, surge uma hipótese ainda mais intrigante, a de que a fruta de Chopper possa, na verdade, ser uma zoan mitológica disfarçada, assim como aconteceu com a fruta de Luffy. Dentro do universo de One Piece, a existência de um cogumelo milagroso reforça essa possibilidade. E isso ajudaria a explicar habilidades extremamente incomuns de Chopper, como sua capacidade de praticamente neutralizar influências malignas em outros corpos, algo que vai muito além do que esperamos de uma simples fruta do tipo humano. E isso se torna ainda mais relevante
quando lembramos que, segundo a própria revelação de Eiichiro Oda, a fruta do diabo de Chopper possui de fato a aparência de um cogumelo. A partir daí, surge a teoria de que a ilha de Drum seria o único lugar do mundo onde essa fruta específica já apareceu. Essa lenda pode ter se originado com um antigo usuário da fruta. Se essa pessoa viveu em Drum, isso explicaria por que existe a história de um cogumelo milagroso capaz de curar qualquer doença. Também ajudaria a entender como a ilha se tornou uma das nações mais avançadas em medicina do mundo, além de várias referências a cogumelos presentes em sua cultura. Sobre Barba Negra, muitos esquecem, mas antes mesmo da chegada dos Chapéus de Palha, os piratas do Barba Negra invadiram a ilha de Drum, evento que inclusive levou à fuga de Wapol. O ponto é que nunca foi explicado o motivo dessa invasão. Barba Negra pode até ser associado ao caos, mas ele está longe de agir sem propósito. Cada movimento dele é estratégico, ou seja, havia sim um objetivo por trás de sua presença em Drum, mesmo que ainda não saibamos qual foi ou se ele conseguiu alcançá-lo. Diante disso, a teoria de que ele estava atrás da fruta de Chopper, o suposto cogumelo milagroso capaz de curar tudo, começa a fazer cada vez mais sentido. Isso se encaixa perfeitamente com o perfil do personagem, já que ao longo da história, ele demonstra estar em busca de frutas do diabo muito específicas, como peças de um plano maior que ele conhece em detalhes. E se essa fruta for de fato capaz de neutralizar ou contrariar poderes extremos, como uma possível habilidade ligada a Imu, algo que Chopper pode ter demonstrado ao reverter o Dome Reverse com um simples toque, então, estamos falando de um poder extremamente valioso. Seria exatamente o tipo de habilidade que Barba Negra gostaria de possuir. Talvez até como uma forma de evitar o mesmo destino trágico de seu pai, Rox D. Shebeck, alguém cujo fim ele presenciou ainda jovem. Bom, mas e aí, o que o próprio Eiichiro Oda já disse sobre a fruta de Chopper? Bom, em um SBS, a seção de perguntas e respostas do autor, Oda comentou que caso um humano comesse a Hito-Hito no Mi, a fruta do humano, no modelo base associada a Chopper, essa pessoa não ganharia um poder especial visível nem passaria por uma transformação física marcante. Na prática, apenas perderia a capacidade de nadar. Em tom de brincadeira, Oda acrescentou que o indivíduo talvez se tornasse mais humano, encontraria seu verdadeiro espírito e até poderia se tornar um ser mais iluminado. Esse tipo de resposta pode esconder interpretações interessantes nas entrelinhas. Ao mesmo tempo, também é algo que o Oda costuma fazer quando há perguntas sobre pontos da história que ele ainda não pretende revelar completamente. Voltando ao ponto da aparência de Chopper se tornar cada vez menos humana, no anime ele afirma que as Humble Ball são uma droga que distorcem as transformações das Akumas no Mi. Já no mangá, a explicação muda um pouco. Ele descreve as Humble Balls como uma espécie de medicamento capaz de modificar os poderes de transformação. Essa diferença de interpretação muda bastante o sentido do que está acontecendo. E é justamente aí que surge uma das teorias mais curiosas. E se na verdade a fruta de Chopper não fosse a Hito-Hito no Mi base? Uma hipótese levantada por alguns fãs é de que a fruta dele poderia ser na realidade a Hito-Hito no Mi de um modelo mítico inspirada no Pé Grande. Essa ideia até combina com certos aspectos do personagem. O Pé Grande, em várias lendas, é descrito como uma criatura gigante ligada às montanhas e florestas. Em algumas tradições de povos nativos da América do Norte, ele não era visto apenas como um ser misterioso, mas como uma figura espiritual ou sagrada associada ao papel de guardião da floresta. Nesse contexto simbólico, o Pé Grande também aparece ligado à ideia de xamanismo. Figuras capazes de interagir com o mundo espiritual para curar, expulsar males, realizar rituais e até fazer previsões. Se aplicarmos essa lógica à teoria, poderia existir a possibilidade de que um poder sagrado desse tipo despertasse em Chopper. Isso explicaria certas habilidades incomuns associadas a ele e até a ideia de neutralizar ou expulsar influências malignas, algo que vimos Chopper fazer ao anular o Dome Reverse. Claro que, por enquanto, tudo isso permanece no campo das teorias, mas considerando como Oda costuma esconder pistas sutis ao longo da história, não seria impossível que a verdadeira natureza da fruta de Chopper ainda reserve algumas grandes revelações no futuro.